é o relator de uma proposta na Câmara para reformular as regras dos planos de saúde. Esse é um problema sério no Brasil. A regulação está constantemente sendo refeita e precisa de normas mais claras que deem segurança aos dois lados da questão. As operadoras de planos, aqueles que compram o plano e pagam caro mensalmente. Marina e Léo vão participar. O deputado está aqui ao lado, no estúdio do Rio de Janeiro. Muito bom dia, deputado. Eu começo por esse problema mais grave, último aqui, o cancelamento, que já está na ordem de dezenas de milhares de planos, de alguém que pagou a vida inteira. Quando teve a doença grave, foi lá, não vamos pagar. Como que a regulação pode resolver esse tipo de problema de forma que atenda os dois lados? Os planos que não querem pagar, os que compram o plano e que pagam todos os meses. Muito bom dia, muito obrigada. Bom dia, Marina. Bom dia, Léo. Bom dia a todos que estão aqui acompanhando o Jornal da Globo News, Jornal em Ponto. De fato, é um verdadeiro absurdo. Ninguém contrata um plano de saúde para usar. Quando as pessoas fazem um plano de saúde, elas fazem desejando não precisar. Mas, se precisar, elas querem ter a tranquilidade, a segurança de que ele vai funcionar e vai ter um atendimento que preste, um atendimento adequado. E o que hoje está acontecendo, o que estava acontecendo, com milhares de pessoas em todo o Brasil, norte, sul, leste, oeste, todas as regiões do Brasil, é que pessoas com deficiência, pessoas que lutam contra doenças crônicas, pessoas idosas, pessoas que mais utilizam o plano de saúde, por exemplo, pessoas com autismo, pessoas com trissomia do cromossomo 21 que precisam das terapias, elas estavam sendo notificadas e excluídas do plano de saúde. E o que é mais absurdo, excluídas mesmo pagando, cumprindo a sua prestação contratual. O que nós fizemos ontem foi uma reunião acertada com a presença do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e com todos aqueles que influenciam e são influenciados do lado das prestadoras de serviço, dos hospitais, das operadoras de plano de saúde, representantes da Abrange, e conseguimos garantir a realização de um acordo muito importante, a suspensão imediata da rescisão unilateral do contrato e também a reativação daqueles planos que foram cancelados nos últimos meses, nos últimos 2 anos. Isso foi uma medida muito importante que vai ter vigor enquanto o projeto da nova Lei dos Planos de Saúde, a qual eu estou como relator, o PL 7419/2006, tramita na Câmara dos Deputados. Uma medida muito acertada, muito importante, pois garante a todos os consumidores brasileiros a tranquilidade de que o seu plano não será cancelado. Deputado, bom dia. Eu queria entender se hoje existe alguma lei já, mesmo que tenha que ser atualizada, sobre rescisão de contratos nesse caso, ou se não existe nada nesse sentido, e como é que vai ser a tramitação? Porque essa negociação também depende da tramitação. Dá para aprovar ainda nesse ano essa proposta que está tramitando lá, que o senhor está relatando? Olha, excelente pergunta. Existem vários tipos, modalidades de plano de saúde individual, plano de saúde coletivo. Aos planos de saúde individuais, que é infelizmente a minoria, se aplica o Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. E nesse Código de Defesa do Consumidor, de 1990, já há previsão lá no artigo 51, inciso 9, da proibição da rescisão unilateral do contrato. É considerado, inclusive, uma cláusula abusiva, nula de pleno direito. Ou seja, os planos individuais não pode rescindir unilateralmente um contrato, mas aos planos coletivos, que é a ampla maioria, infelizmente, esses planos, eles têm realizado essa prática extremamente desproporcional, até porque quando as pessoas contratam um plano de saúde, elas contratam na expectativa de que, se precisa, vai funcionar, vai usar. E é por essa razão, por esse motivo, que nós estamos apresentando a proposta para a nova Lei dos Planos de Saúde, o PL 7419/2006, que tramita há incríveis 18 anos na Câmara dos Deputados. Eu assumi o meu mandato de deputado federal no ano passado, logo no mês ali de março, abril, assumi a relatoria desse projeto, que estava sem relator. No mês de setembro, apresentei o relatório após audiências públicas em todas as regiões do país, centenas de audiências públicas na Câmara dos Deputados. O projeto já está maduro para ser votado, já foi aprovado de urgência, já está no ponto de ser inserido na ordem do dia, e há o compromisso
por parte do presidente da casa, o presidente Arthur Lira. Inclusive, ontem, no momento em que teve essa reunião com representantes das operadoras de plano de saúde, ele afirmou que vai receber nas próximas semanas representantes dos órgãos de proteção e defesa do consumidor, como o PROCON, Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, Ministério Público Federal, Defensoria Pública, entidade que representa pais, mães de pessoas com deficiência, para ouvir o outro lado, porque ele faz questão de ouvir diretamente os dois lados dessa relação, para que possa realmente fazer a avaliação do nosso relatório e inserir para votação na ordem do dia. Há esse compromisso de ouvir o outro lado e também de ser votado ainda esse semestre. Essa é a nossa expectativa. Para isso, nós estamos fazendo todo o trabalho, toda a dedicação e toda a pressão para que seja votado o mais rápido possível. Deputado, bom dia. Eu queria te ouvir um pouco além dessa questão que é fundamental e que é muito importante desses contratos suspensos, que é uma questão mais estrutural aqui da saúde suplementar no Brasil. Por quê? Eu queria te ouvir. Se discute uma nova regulamentação, é importante a gente tratar disso. O Brasil tem uma população envelhecendo, com milhares de idosos que hoje, se não tiverem vínculo com empresa ou com sindicato, não conseguem contratar um plano de saúde privado. Então, eu queria saber como é que uma regulação consegue incluir essas pessoas, porque é um problema sério. Até pessoas que têm como arcar com um plano de saúde, simplesmente, se não tiver essa vinculação, não conseguem contratar um plano privado, um seguro privado de saúde. Até porque a gente sabe, a gente tem falado, a gente fala todo dia no jornal da questão orçamentária que é tão difícil, o SUS não consegue abarcar todo mundo. Então, como é que uma nova regulação vai incluir essas pessoas que podem até, mas não conseguem contratar um plano individual de saúde? Bom dia. Olha, Léo, essa pergunta ela é muito importante. Eu conversava nessas últimas semanas com o procurador federal, o Hilton Mello, e a gente tem a mesma visão sobre como deve funcionar o plano de saúde. O plano de saúde é um seguro, é uma assistência que você paga durante toda a sua vida, para quando você precisar, aquele fundo que você contribui, ele possa estar disponível para garantir a sua assistência de saúde suplementar. Ou seja, em regra, os mais novos, eles pagam, eles contribuem para que aquelas pessoas que mais utilizam, pessoas idosas, pessoas com deficiência, pessoas que lutam contra doenças crônicas, elas possam usufruir desse fundo que elas contribuem, o mesmo montante, em regra, mas acabam utilizando mais. Então, a lógica é essa. É por essa razão que não faz o menor sentido. É ilegal, é inconstitucional, é imoral, chega a ser um pecado esse tipo de rescisão unilateral do contrato, que é quando o plano notifica para que o consumidor saia quando ele mais precisa e o plano não tem interesse de assumir todo aquele custo. Por isso, nós estamos trabalhando firme, fizemos esse acordo para a proibição. Então, a lógica é exatamente essa. Nós também apresentamos nessa proposta de nova lei dos planos de saúde alguns pontos que são fundamentais, essenciais para garantir a sustentabilidade da prestação desse serviço. Eu vou citar 2 pontos que são muito importantes. Primeiro, a criação de um prontuário único e eletrônico. Hoje, como é que funciona na prática? Você vai ser atendido, por exemplo, num hospital público e lá você faz uma ressonância. Se você, em seguida, vai num hospital particular, onde você paga através de um plano de saúde ou paga diretamente por aquele atendimento, e lá se faz necessária a apresentação desse resultado, dessa ressonância, a ressonância que você faz no SUS, no público, ela é ignorada e você tem que fazer uma nova ressonância na saúde suplementar, na iniciativa privada. Não consideram esse histórico desse cidadão, desse consumidor. Isso gera um desgaste desnecessário ao paciente, gera um gasto desnecessário, absurdo, que não faz o menor sentido. A partir do momento que nós criarmos um prontuário único e eletrônico, com informações sobre o cidadão, sobre o consumidor, sobre aquele usuário do sistema de saúde, nós vamos saber o que ele está utilizando, o que ele precisa, se faz necessário ele repetir aqueles exames, se existem exames que podem ser aproveitados, pois ainda possuem validade. E um ponto muito interessante que os movimentos de defesa do consumidor, a qual eu faço parte, têm preocupação e nós fizemos questão de consignar na lei. Nenhuma dessas informações poderá ser utilizada para fins de discriminação do consumidor. E um outro detalhe também muito importante, além da criação do prontuário único, é a informação compartilhada dessas
informações utilizadas pelos consumidores, exatamente para reduzir os gastos, fazer com que aqueles materiais que são utilizados sejam materiais que, de fato, o cidadão utiliza e assim a gente vai combater também aquelas fraudes por parte de alguns profissionais que solicitam medicamentos, solicitam materiais que o consumidor não precisa e, por vezes, não utiliza. Eu só queria reforçar, deputada, a pergunta do Léo sobre por que os planos se recusam a fazer planos individuais e acrescentar a seguinte pergunta. A gente vê, já que o senhor estudou tanto o setor, como é diferente a performance de cada plano. Tem plano que tem uma grande lucratividade, se dá muito bem, tem outros que quebram em pouco tempo, quebram serialmente. Eles apontam muita dificuldade de relação com os hospitais, da falta de transparência naquela conta que o hospital apresenta para o plano para pagar. O plano não tem nenhum poder de olhar aquela fatura e ver se efetivamente aqueles procedimentos foram feitos. Então, não se sabe se o custo também é artificialmente aumentado. O setor é muito confuso, muito complicado e muito difícil para todos os lados, para os operadores e para o segurado. Qual é o diagnóstico que o senhor tem para esse, digamos, quase que fracasso na relação? Por que a gente não conseguiu, depois de tantos anos, estabelecer uma boa regulamentação que atenda aos interesses de todo mundo e que seja segura, não é? Como negócio e como seguro de saúde? Olha, essa questão, infelizmente, ela gira em torno da falta de transparência e do senso de oportunismo criminoso que alguns personagens dessa cadeia acabam praticando. Isso eu me refiro a alguns profissionais que atuam no setor, me refiro a algumas clínicas. Tem casos, exemplos que nós já vimos em fiscalização, não apenas no estado de São Paulo, mas também no estado do Maranhão e outros estados da federação, onde algumas clínicas de reabilitação, elas pagam o valor do plano de saúde para aquele paciente e no momento em que se faz aquele contrato que tem o plano de saúde, se coloca uma série de procedimentos, uma série de consultas que aquele paciente não faz. Ou seja, é uma fraude que é realizada, que gera um gasto desnecessário, que desequilibra essa relação e é muito importante que os pacientes que de fato precisam, eles não sejam punidos. É por isso que nós estamos aqui propondo essa nova legislação em prol da defesa do consumidor e maior sustentabilidade da prestação desse serviço. É importante, e nós estamos prevendo isso nessa nova proposta, nessa nova lei de plano de saúde, que existam sanções, não apenas administrativas, mas também sanções penais para aqueles que solicitam materiais que não são necessários, solicitam procedimentos que não são necessários. E eu falo aqui também, sobretudo com a experiência de pai atípico, que sei o quanto é importante para o meu filho as terapias, como fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiólogo, o quão essas terapias são importantes. Por vezes, existem algumas clínicas que acabam pressionando psicologicamente esses pais para que façam determinados procedimentos que o filho não precisa. Nem sempre quantidade é qualidade. Então, é um debate complexo, é um debate extremamente necessário que nós precisamos enfrentar. É por isso que eu aproveito a oportunidade para parabenizar o presidente da Casa, Arthur Lira, por atender o nosso pedido, por fazer essas reuniões, por ouvir nas próximas semanas os órgãos de defesa do consumidor, as entidades, a Associação de Pais e Mães de Pessoas com deficiência, para que nós possamos dar a resposta que a sociedade precisa. O parlamento precisa reagir a essas situações com medidas que possam solucionar esses problemas, para garantir um serviço com qualidade, um serviço com segurança, para que toda e qualquer pessoa, todo e qualquer consumidor, seja pessoa com deficiência, seja pessoa idosa, todo e qualquer cidadão possa ter um serviço de saúde com qualidade, com conforto e com segurança e que funcione quando precisa. Sim, deputada, é urgente, é extremamente necessário que seja uma boa legislação. É um setor desseguro que está sem segurança para todas as partes. Portanto, está mais do que na hora de enfrentar de uma vez por todas esse problema em benefício das 30 milhões de pessoas que compram ou têm seguro privado no Brasil. Muito obrigada pela sua presença aqui no Em Ponto, que seja uma boa tramitação rápida e exemplar desse projeto tão necessário.
Eu que agradeço a oportunidade, desejo um bom dia de trabalho a todos vocês e quero reafirmar a todos os consumidores brasileiros: os planos que foram cancelados unilateralmente, de forma ilegal, imoral, injusta, indevida, desproporcional, serão reativados nas próximas 72 horas. Se você que teve o plano cancelado unilateralmente, sem justa causa, sem justo motivo, e esse plano não for reativado nas próximas 72 horas, procure o PROCON mais próximo da sua casa, a Defensoria Pública, os órgãos de defesa do consumidor, formalize a sua reclamação, pois isso não é favor, é seu direito. Obrigada. Obrigada, Marina e Léo. A gente segue aqui juntos. Temos outros assuntos no Em Ponto. Obrigada, deputado.